Algumas histórias não estão nos livros. Estão gravadas nas paredes, nos olhos que evitam contato, nos silêncios que ninguém ousa quebrar. Esta é a história de uma aluna que chegou num colégio isolado, investida de mistério. Uma menina que não sorria, que não se encaixava e que, no fundo, nunca deveria ter existido. Mas ela existiu. E o que ela deixou para trás, e ninguém jamais esqueceu. Dizem que certas pessoas carregam a escuridão no olhar. Mas e quando é o silêncio que revela os maiores segredos? Aurora sempre soube que aquele colégio não era um lugar comum. Isolado nas montanhas, escondido entre pinheiros densos envolto por uma névoa que jamais se dissipava por completo, o internato Santa Marília parecia ter saído de um conto antigo, ou de um pesadelo mal resolvido. Ela era professora de literatura, recém-chegada, com 29 anos e um passado que preferia esconder. Na sua primeira semana, ouviu sussurros no corredor. Não de alunos. A escola parecia respirar por si mesma, como se cada parede carregasse lembranças que se recusavam a morrer. Mas Aurora não se deixava intimidar. Ainda. Na manhã do primeiro dia letivo, acordou antes do despertador. Sonhara com uma ponte quebrada sobre um rio de tinta preta, e alguém do outro lado, gritando seu nome. O som ainda vibrava em seus ouvidos quando entrou no chuveiro. A água quente não levou embora a inquietação. Nem o café forte. Nem a blusa azul marinho impecavelmente passada. Às 7 em ponto, ela atravessava o pátio coberto de folhas secas e entrava no prédio antigo, com seus corredores de pedra fria e vitrais coloridos que projetavam sombras distorcidas. Subiu ao segundo andar e respirou fundo diante da porta da sala 214. Ali era seu território. Ou deveria ser. Sentou-se à mesa e começou a revisar a lista de alunos. Nome por nome. Até que parou. Um nome desconhecido. Estela Ramírez. Nunca ouvirá falar. Era nova. E, de algum modo, aquilo a incomodou. Os alunos chegaram aos poucos. Garotos e garotas com uniformes bem passados, perfumes caros e sorrisos educados. Um desfile de privilégio e aparências. Aurora os cumprimentava com leveza, forçando uma empatia que ainda não existia. Foi quando a porta se abriu, sem aviso. Sem batida. Sem cerimônia. Uma menina parou na entrada. Estava molhada da chuva fina, mas não se importava. Usava um casaco antigo, manchado de barro, calças desbotadas e um par de botas tão gastas que mal se mantinham inteiras. Cabelos ruivos presos em um coque frouxo, pele pálida e olhos escuros como a noite sem lua. Você está na sala errada, disse Aurora, tentando esconder o desconforto. Estou no lugar certo. Estela Ramírez, nova aluna. Está na lista. A voz da menina era firme. Fria. Velha demais para seus 12 anos. Aurora sentiu, engolindo a surpresa. Sente-se ali, perto da janela. Estela caminhou lentamente, como se cada passo pesasse uma tonelada. Os outros alunos a observavam em silêncio. Mas havia desprezo no ar. Como se o cheiro da menina os incomodasse. Como se a presença dela os ameaçasse. Aurora começou a aula. Pediu que falassem sobre as férias. Em francês. Um exercício simples. Alguns tropeçavam, outros se esforçavam. Quando chegou a vez de Estela, ela se levantou com lentidão e falou. Um francês impecável, fluido, elegante. Descreveu passeios em Paris, tardes em museus, noites sob a Torre Eiffel. Tudo com uma naturalidade assustadora. Silêncio. Ela está mentindo, murmurou alguém. Com essas roupas? Paris? Risadinhas. Aurora bateu com a régua na mesa. Chega. Mais um comentário desse tipo e será punido. Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Mas ela também duvidava. Aquela menina, lá algo estava errado. Quando a aula terminou, Aurora pediu que Estela ficasse. Você precisa usar uniforme, Estela. Eu sei. O meu não secou a tempo. Fui chamada de última hora. E aquela história sobre Paris? Estela deu de ombros. Meu tio é obcecado por cultura francesa. Li livros desde pequena.
Aprendi ouvindo. Ele me levava onde queria me impressionar. E funcionou. A menina hesitou. E então, murmurou. Não, professora. Impressionar não é o mesmo que amar. Aurora não respondeu. Apenas observou enquanto Stella saía da sala com os passos silenciosos de quem está acostumada a desaparecer. Naquela noite, Aurora não dormiu. O nome da menina ecoava em sua mente como um sussurro antigo. Havia algo naquela garota, algo que não combinava com a idade, nem com a história. No dia seguinte, ela foi até a diretoria. O diretor, um homem magro, de feições duras e olhos que nunca sorriam, recebeu Aurora sem entusiasmo. Ela está aqui por um programa de bolsas. Situação delicada. Mas deve ser tratada como os outros. Ela foi humilhada. É um ambiente competitivo, professora. Ela precisa se adaptar. Aurora saiu dali com raiva. E medo. No domingo, ela pegou um ônibus para a cidade. Comprou roupas novas para Stella. Coisas simples, mas bonitas. Escolheu um vestido amarelo, algumas blusas, calças, uma mochila nova. Queria que a menina sentisse que pertencia àquele lugar. Na volta, parou em um café e lembrou-se de seu passado. De um sonho que nunca se realizou. Um intercâmbio para a França que o destino lhe arrancara com crueldade. Tudo por causa de um nome. Um nome que não ouvia havia anos. Mas agora, aquele nome estava de volta. Na boca de uma aluna que ela mal conhecia. Naquela mesma tarde, Aurora bateu à porta do quarto de Stella, no último andar do prédio das meninas. A supervisora relutou, mas indicou o caminho. Nenhuma aluna queria dividir quarto com Stella. Ela dormia sozinha. Pode entrar, gritou a menina lá de dentro. Estava sentada na cama, com um livro antigo no colo. Trouxe algo para você, disse Aurora, entregando a sacola. Stella a pegou sem sorrir. Tirou as peças uma a uma. Obrigada, professora. Mas por quê? Porque eu sei o que é se sentir deslocada. A menina levantou o olhar. Pela primeira vez, seus olhos vacilaram. Aqui ninguém vê quem eu sou. Só o que eu visto. Aurora assentiu. E saiu, com um nó na garganta. Dias se passaram. Stella usava as roupas novas, mas os colegas continuavam ignorando-a. Ou pior, zombando em silêncio. Aurora percebia olhares, cochichos, gestos maldosos. A tensão era constante. Uma manhã, encontrou um bilhete em sua mesa. Ela não pertence aqui. Você está cometendo um erro. Sem assinatura. Aurora rasgou o papel. Mas o medo ficou. E com ele, a sensação de que Stella escondia algo muito maior do que apenas sua origem. As semanas seguintes foram uma lenta descida ao desconhecido. Aurora sentia que a presença de Stella perturbava não apenas os alunos, mas também o próprio colégio. Havia algo no ar, uma eletricidade silenciosa, um pressentimento incômodo. O internato, que antes parecia apenas antigo, agora se revelava inquietante. As lâmpadas do corredor do terceiro andar começaram a piscar sem explicação. Relógios atrasavam. Livros desapareciam da biblioteca e reapareciam em locais estranhos, em escadas, banheiros, no topo dos armários. Coisas pequenas, sim, mas que formavam um padrão. E Stella sempre estava perto quando algo acontecia. Aurora tentou ignorar. Tentou racionalizar. Mas a inquietação crescia como uma sombra em seu peito. Num fim de tarde chuvoso, durante o estudo dirigido, Aurora percebeu que Stella desenhava em seu caderno em vez de anotar a lição. Aproximou-se e, antes que a menina escondesse, viu o que era. Um rosto. Mas não era o rosto de uma criança, nem de alguém vivo. Era o rosto de uma mulher, com os olhos costurados. Aurora engoliu seco. O que é isso? Um sonho. Respondeu Stella, fechando o caderno. Ou um aviso. Não sei mais a diferença. Aurora não insistiu. Apenas recuou. Naquela noite, sonhou com a mesma mulher do desenho. Ela estava no bosque atrás da escola. Chorava sem emitir som, pois seus olhos, costurados, sangravam. E sussurrava com a mente. Ela já está aqui.
Aurora acordou suando frio. No café da manhã, os alunos estavam agitados. Uma cruz de madeira foi encontrada partida ao meio no pequeno altar da escola. Alguns diziam que foi vandalismo. Outros, que era um presságio. Estela, como sempre, comia em silêncio, separada dos demais. Na aula, um aluno riu alto quando Aurora pediu que lessem em voz alta um trecho de O Retrato de Dorian Gray. Disse que não entendia por que pobres tinham que estudar literatura. Os risos se espalharam. Estela permaneceu imóvel. Mas seus olhos brilhavam com algo que Aurora não soube nomear. Na saída, Estela sussurrou para Aurora: o retrato sempre mostra a verdade. Mesmo quando a moldura é mentira. Era só uma frase. Mas ficou presa na mente da professora. Na semana seguinte, a tensão chegou ao limite. O colégio foi tomado por um escândalo. O diretor foi encontrado desacordado em sua sala, com uma carta rasgada nas mãos. Diziam que era um bilhete de despedida. Mas ele sobreviveu. E se recusou a falar sobre o ocorrido. Quando voltou ao cargo, olhou para Aurora como se não a reconhecesse. Evitava Estela. Aurora não conseguia mais dormir. E foi então que decidiu ir mais fundo. Naquela noite, vasculhou os arquivos antigos do colégio, papéis envelhecidos, relatórios, fotos em sépia. Em uma pasta esquecida no fundo de uma estante, encontrou algo que gelou seu sangue. Um boletim antigo, com o nome: Estela dos Ramírez. Mesmo nome. Mas com uma data de nascimento de 26 anos atrás. A foto? Assustadoramente parecida. Aurora sentiu as mãos tremerem. Folheou mais rápido. Encontrou um jornal local antigo, com a manchete: aluna encontrada morta em poço abandonado do colégio. A imagem? O mesmo rosto. Os mesmos olhos. O mesmo cabelo ruivo preso em coque. Aurora deixou os papéis caírem no chão. Aquilo não era possível. Não era racional. Mas era real. Na manhã seguinte, Estela não apareceu na aula. Aurora foi até o dormitório. Bateu na porta. Nada. A responsável disse que não a viu desde a véspera. Que o quarto estava vazio. Aurora entrou. A cama estava feita. O armário, entrancado. Ela forçou a maçaneta até que abriu. Lá dentro, uma única peça de roupa pendurada. O vestido amarelo que Aurora havia comprado. No chão, o mesmo caderno de desenhos. A capa estava rasgada. E na última página é algo novo. O desenho de Aurora. Dormindo. E atrás dela, o poço. O mesmo do jornal. Aurora saiu correndo. Foi até a clareira atrás da escola, onde, segundo o antigo mapa do colégio, existia um poço há muito lacrado. E lá estava ele. Fechado por tampas de ferro enferrujadas. Correntes cruzadas. Mas não selado. Aurora olhou em volta. O bosque estava quieto demais. Pássaros sumiram. O vento parou. Ela se aproximou e ouviu um som vindo de dentro. Não era água. Era uma respiração. E então? Professora? Disse uma voz fina atrás dela. Aurora virou-se com um pulo. Estela estava ali. Iluminada pela luz cinzenta do entardecer. Os olhos sombrios, a pele branca demais. Os pés descalços. O que você quer de mim? Aurora perguntou, recuando. Estela deu um passo à frente. Eu não escolhi voltar. Fui trazida. Você abriu a porta. Que porta? A menina ergueu um dedo e apontou para o peito de Aurora. Aquela que você trancou, quando abandonou a sua própria verdade. Aurora caiu de joelhos. A respiração falhava. O poço vibrava. Eu só queria ajudá-la. E ajudou. Estela sorriu, pela primeira vez. Mas não havia alegria em seu sorriso. Apenas, em alívio. Agora posso mostrar a verdade. E desapareceu. Literalmente. Como poeira levada pelo vento. Aurora ficou ali, sozinha,
diante do poço, ouvindo o eco do próprio coração. No chão, onde Stella estivera, uma única página rasgada do caderno. Às vezes, a dor volta vestida de criança. Aurora pegou o papel, trêmula. E soube, o passado não tinha terminado com ela. Tinha apenas começado a falar. Aurora não contou a ninguém sobre o que viu. Nem sobre o poço. Nem sobre o desenho. Nem sobre o desaparecimento de Stella. Quem acreditaria? Ela mesma não sabia no que acreditar. No dia seguinte, agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou a aula. Corrigiu trabalhos. Caminhou entre os alunos com um sorriso que era só fachada. Mas algo havia mudado. Dentro dela. E no colégio também. As paredes pareciam mais estreitas. O ar, mais denso. Os olhos dos alunos, estranhamente distantes. Como se algo neles tivesse sido arrancado. Durante o intervalo, Clara, uma aluna tímida, aproximou-se. Tremia. Professora, a Stella, ela me visitou ontem. Aurora congelou. Como assim? No meu quarto. De madrugada. Ela estava lá, mas não falava. Só me olhava. Os olhos dela não piscavam. Pareciam escuros demais. Isso foi um sonho, Clara. Eu pensei que fosse. Mas esta manhã, encontrei isto. A menina estendeu a mão. Um botão dourado, com um R gravado. Aurora reconheceu. Era do casaco velho de Stella. Engoliu em seco e escondeu o objeto no bolso. Ao final da aula, foi até a sala da diretora pedagógica. Queria saber mais. Queria algo concreto, real, um fio que ligasse tudo. Professora Aurora? A diretora, uma mulher de semblante severo, não disfarçou o incômodo. A que se deve a visita? A aluna Stella Ramírez, e eu queria entender mais sobre sua matrícula. Ela realmente existe? Silêncio. A diretora ergueu os olhos lentamente. Como assim? Existe? Eu encontrei registros antigos. Fotos. Dados que não batem. Preciso saber quem autorizou a entrada dela aqui. A diretora suspirou e puxou uma gaveta. Stella foi uma decisão da direção-geral. O dossiê veio lacrado. Só me informaram que era uma aluna com histórico sensível e que deveria ser tratada com discrição. Por quê? Porque ela desapareceu. A diretora empalideceu. Como assim? Ela sumiu. Não dorme no dormitório. Não aparece nas aulas. E os alunos começaram a dizer que a viram em lugares estranhos. Silenciosa. Imóvel. Está sugerindo o quê, professora? Aurora hesitou. Depois se levantou. Estou sugerindo que talvez ela nunca tenha ido embora. E que talvez nunca tenha estado viva. A diretora sorriu com desdém. Sinceramente, professora, eu esperava mais equilíbrio emocional da sua parte. Aurora saiu dali com as pernas fracas. No corredor, uma das janelas bateu com força. Um vento gelado invadiu o hall. Uma cortina se rasgou sozinha, como se algo a tivesse dilacerado. E Aurora teve certeza. Ela estava ali. Stella. Ou o que restava dela. Naquela noite, Aurora voltou ao bosque. Desta vez, levou uma lanterna, cordas e uma decisão. Iria até o fim. Chegando ao poço, retirou as correntes. Uma a uma. O ferro rangeu como se protestasse. A tampa cedeu com um estalo. Ela prendeu a corda em uma raiz firme. Respirou fundo. E desceu. O cheiro era pútrido. O ar rarefeito. Mas Aurora não hesitou. Chegando ao fundo, viu o que não queria ver. Marcas de unha nas paredes de pedra. Riscos. Palavras gravadas com sangue seco. Ajude-me. Não é minha culpa. Ele mentiu. No centro, um espelho quebrado. Uma boneca sem cabeça. E, em um caderno. O mesmo caderno de Stella. Aurora o abriu.
As páginas estavam úmidas, mais legíveis. E havia ali, confissões. Meu nome não é Estela. Foi o nome que ele me deu. Para esconder o que fez. Eu o vi enterrar o diário original. Vi ele apagar as provas. Vi ele me transformar em nada. Mas eu continuo aqui. Aurora fechou o caderno com mãos trêmulas. A luz da lanterna vacilava. No canto, algo se moveu. Professora, sussurrou a voz que vinha das paredes. Encontrou o que queria. Aurora subiu as cordas com o coração acelerado. Cada puxada era uma luta contra o medo. Quando saiu do poço, caiu de joelhos. Chorou. Estava envolvida num mistério que não era apenas sobrenatural. Era pessoal. Voltou para o colégio e ligou o seu antigo notebook. Precisava encontrar pistas. Pesquisou nomes de antigos diretores. Arquivos esquecidos. Blogs obscuros. Fóruns escolares. E ali, em um artigo publicado por uma ex-funcionária, encontrou o que procurava. Caso abafado em 1996, aluna órfã desaparece após alegar abuso de diretor. O nome do diretor? Renato Ramírez. A Aurora tremeu. O sobrenome. Era o mesmo. Pai adotivo? Tio? Tutor? O artigo mencionava que a menina havia sido entregue ao colégio por um parente distante, e desaparecera pouco depois. O caso fora abafado por influência da família. Aurora digitou o Renato Ramírez mais atualidade. Um único resultado. Fundador da empresa que patrocina o colégio até hoje. Falecido em 2012. Era ele. O mentor do colégio. O que todos respeitavam. O benfeitor. O criminoso. Estela era sua vítima. Ou sua filha. Aurora não sabia. Mas sabia que Estela havia voltado por justiça. E agora, usava Aurora como ponte. Na manhã seguinte, 3 alunos faltaram. Desapareceram. Seus pertences estavam lá, mas eles, não. Aurora foi até a diretoria. Encontrou a porta aberta. A sala revirada. E, sobre a mesa, uma única frase escrita em tinta escura. A verdade será lida em voz alta. Aurora sentou-se. Sabia o que tinha que fazer. Estela queria que o segredo fosse exposto. Mas a que preço? As aulas foram suspensas naquela manhã. 3 alunos desaparecidos em uma noite. Nenhuma testemunha. Nenhum sinal. Nenhuma explicação. Os pais começaram a chegar em silêncio, com olhos desconfiados e passos apressados. O colégio, antissímbolo de tradição e prestígio, agora exalava um cheiro de medo. Aurora observava da janela da sala dos professores. Sentia-se responsável. Por não ter agido antes. Por não ter falado. Por ter aberto a porta. Na noite anterior, ela sonhara com Estela outra vez. Mas desta vez, Estela não estava sozinha. Ao seu lado, havia uma figura encapuzada. Alta. Imóvel. Sem rosto. Mas com mãos e mãos que tremiam. No sonho, a menina sussurrou. É ele. O que fez tudo. O que me calou. Mas agora, você vai me dar voz. Aurora acordou gritando. Não dormira mais. Agora, com os corredores silenciosos e a escola em alerta, ela sabia, tinha pouco tempo. Se não revelasse a verdade, outros desapareceriam. Decidiu agir. Voltou ao porão onde se escondiam os arquivos antigos, naqueles que escaparam à digitalização, empilhados como ossos de um cemitério burocrático. Procurou relatórios, fichas, cartas. E então, entre papéis amarelados, encontrou o que procurava. Um diário. Capa vermelha. Sujo. Encardido. Datado de 1996. Abriu com mãos trêmulas. A caligrafia era frágil. Mas as palavras cortavam como lâmina. Hoje ele veio ao meu quarto outra vez. Disse que ninguém acreditaria em mim. Que, se eu falasse, seria expulsa. Que minha vida acabaria.
Mas eu não aguento mais. Me sinto morta. Me vejo no espelho e não sou eu. Se algo acontecer comigo, saiba, ele me tirou. Assinado. I.R. Aurora levou o diário à atual diretora. Ela leu em silêncio. Página por página. No fim, levantou os olhos, pálida como cera. Eu entrei neste colégio 5 anos depois disso. Nunca soube. Nunca me contaram nada. Agora sabe. E tem a responsabilidade de agir. O que sugere que façamos? Que contemos a verdade. Vai destruir a reputação da escola. Vai salvar vidas. Silêncio. No fim da tarde, uma assembleia foi convocada. Professores. Funcionários. Alunos remanescentes. Pais. Aurora subiu ao palco. E leu. Leu o diário. Leu as palavras de Estela. Leu com voz firme, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Enquanto alguns pais se revoltavam. Enquanto outros choravam em silêncio. E no fundo do salão, ela apareceu. Estela. Sozinha. Em pé. Vestida com o antigo uniforme rasgado. Mas com os olhos em paz pela primeira vez. Aurora travou. Mas Estela sentiu, em silêncio. A professora continuou. Contou sobre o poço. Sobre os registros apagados. Sobre a diretoria anterior. Sobre o pacto de silêncio. Sobre o preço que se pagava pela reputação. E no final. Silêncio total. Até que alguém começou a aplaudir. E logo, todo o salão se ergueu. Em respeito. Em dor. Em catarse. Estela não estava mais lá. Mas Aurora sabia, ela finalmente fora ouvida. Naquela noite, a neblina que envolvia o colégio dissipou-se. Literalmente. Pela primeira vez em décadas, o céu noturno surgiu limpo, revelando as estrelas. Aurora caminhou até o poço. Lançou nele o diário. As correntes. A boneca. E sussurrou. Você está livre agora. O vento soprou como um sussurro de gratidão. No dia seguinte, os 3 alunos desaparecidos reapareceram. Atordoados. Confusos. Mas vivos. Nenhum lembrava onde estivera. Apenas falavam de sonhos. De uma menina com olhos tristes. De uma voz que dizia: voltem. Vocês não têm culpa. Aurora foi chamada à diretoria. Mas não para ser punida. Recebeu um agradecimento. E um pedido, que liderasse um novo projeto pedagógico. Um que colocasse a verdade acima da aparência. Ela recusou. Precisava partir. Tinha um último lugar para visitar. Foi até a cidade vizinha, a 70 quilômetros dali. No hospital psiquiátrico desativado. Ali, segundo registros, estivera internada a única testemunha do passado, uma ex-cozinheira do colégio, que vira a menina sangrando no corredor em 96, mas fora desacreditada e enclausurada por delírios. Seu nome era Irene. Aurora a encontrou em uma casa simples, cuidada por uma sobrinha. Irene estava de cadeira de rodas. Olhos quase cegos. Mas quando Aurora disse Estela Ramírez, a velha sorriu. Ela ainda está aí, não está? Estava. Mas agora, se foi. Então você foi a voz dela. Aurora sentiu, emocionada. Irene segurou sua mão com força inesperada. Obrigada. Agora posso ir em paz também. 2 dias depois, Irene faleceu. Na semana seguinte, Aurora recebeu uma carta. Sem remetente. Dentro, uma única folha. Às vezes, os fantasmas só querem descansar. E junto dela, um botão dourado, com a letra A. Aurora o segurou entre os dedos. E entendeu. Agora, era sua vez de ser guardiã da memória. 2 meses haviam se passado. O Colégio Santa Marília continuava em funcionamento, mas não era mais o mesmo. O discurso de Aurora ecoava até hoje entre os corredores. Professores antigos pediram demissão. Alunos foram transferidos.
E os que ficaram, emudaram. Estela desapareceu dos registros. Nenhum nome, nenhum dado, nenhum vestígio. Como se nunca tivesse existido. Mas Aurora sabia. Ela existiu. Talvez ainda existisse, de outro jeito. Aurora pediu afastamento por tempo indeterminado. Fez as malas. Deixou o quarto que dividia com livros e lembranças. Levou apenas o essencial, uma mala pequena, um caderno de anotações, e o botão dourado com a letra A, guardado junto ao coração. Não sabia para onde ir. Só sabia que precisava recomeçar. Instalou-se numa vila pequena entre as montanhas. Casas de pedra, poucos habitantes, ar puro. Um lugar onde o tempo parecia mais lento e os olhos das pessoas, mais sinceros. Arrumou trabalho na biblioteca local. Catalogava livros antigos, lia contos para crianças, servia chá em tardes nubladas. Ninguém a conhecia. E isso era bom. Nas noites silenciosas, escrevia. Sobre Estela. Sobre o colégio. Sobre as coisas que não se explicam com lógica. Um manuscrito crescia dia após dia. Chamou-o de o lugar onde enterramos os que não ouvimos. Mas Aurora sabia que aquilo não era apenas um livro. Era uma oferenda. Certa noite, após encerrar mais um capítulo, ouviu um barulho vindo da varanda. Um arranhar suave, como se unhas raspassem na madeira. Levantou-se, apreensiva. Abriu a porta devagar. Nada. Apenas o vento frio da madrugada. Mas, no chão, sobre o capacho, num envelope. Papel grosso. Lacre vermelho. Dentro, uma carta escrita à mão. Nem tudo que é liberto deseja partir. Algumas verdades, quando escancaradas, voltam para buscar o que foi prometido. Você deu voz. Agora deve dar forma. A história não terminou, Aurora. Ela apenas trocou de pele. No fim, uma assinatura. E Aurora deixou o papel cair. Voltou para dentro. Trancou portas. Apagou luzes. Sentou-se no chão. E chorou. Mas não era medo. Era reconhecimento. Ela sabia o que aquilo significava. Estela queria mais. Queria ser lembrada. Queria ser contada. Queria viver pela palavra. Nos dias seguintes, Aurora passou a escrever sem parar. O livro avançava como se tivesse vontade própria. As frases saíam sem pensar. Era como se alguém soprasse cada linha em seu ouvido. E à medida que o livro tomava forma, coisas estranhas começaram a acontecer. Vultos ao redor da casa. Risos na floresta próxima. Objetos movidos de lugar. Mas Aurora não parava. Sabia que recuar não era mais uma opção. O livro foi concluído em uma noite de tempestade. Chuva intensa. Trovões. E o som de algo, ou alguém, caminhando no andar de cima. Mas Aurora estava sozinha. Ou achava que estava. Terminou de escrever a última frase. Toda dor esquecida se torna sombra. Mas toda sombra, um dia, exige ser vista. E então, em silêncio absoluto. Até que a porta se abriu. Sozinha. Aurora se levantou, apavorada. No limiar da porta, uma menina. Ruiva. Pálida. Com um vestido amarelo, agora limpo. Sem manchas. Sem rasgos. Ela sorriu. Obrigada, Aurora. A professora se aproximou, sem saber se sonhava. Estela. A menina assentiu. Agora eu posso ir. Para onde? Para onde vão os nomes que são ditos em voz alta? Os que são lembrados. Os que finalmente têm lugar na história. Aurora tentou tocá-la. Mas a mão passou através dela como brisa. Você é real? Estela sorriu. Você me escreveu. E quem escreve, dá existência. Com essas palavras, começou a desaparecer. Aurora queria dizer mais. Perguntar. Gritar. Mas ficou muda, observando a menina se desfazer em poeira dourada. Uma última palavra ecoou no ar. Fique.
No dia seguinte, Aurora acordou no chão da sala, com um manuscrito sobre o peito. As páginas estavam intactas. Mas na última folha é algo novo. Um desenho. O rosto de Stella. Sorrindo. Aurora publicou o livro semanas depois. Usou um pseudônimo. Não queria fama. Não queria exposição. Mas o livro se espalhou. Virou sussurro entre leitores. Uma história que parecia lenda. Que parecia real. Que deixava todos inquietos. Alguns diziam que, ao terminar de ler, ouviam batidas na porta. Outros, que encontravam botões dourados nos bolsos de casacos antigos. E os mais sensíveis sonhavam com olhos escuros, parados, mas cheios de paz. Aurora nunca mais escreveu outro livro. Mas todas as noites deixava uma folha em branco sobre a mesa. E às vezes, ao acordar, ela estava preenchida por mãos que não eram suas. E assim termina a história de Stella. Ou começa. Porque algumas almas não buscam vingança. Buscam lugar. E quando encontram alguém disposto a ouvi-las, elas nunca mais se calam.